Olá a todos! Hoje nós vamos falar sobre o nosso cartão de visita espiritual. Vocês sabiam que todos nós temos um cartão de visitas espiritual? Pois é. Só que o nosso cartão de visita espiritual não é como o cartão de visitas que nós utilizamos para nos apresentar aqui na matéria. Então, não é um cartão de visita que a gente imprime numa gráfica espiritual, onde a gente coloca o nosso nome, a nossa profissão, o nosso telefone, o nosso e-mail. Não é dessa forma, mas é um cartão de visitas que nos identifica sim no plano espiritual. E essa identificação, ela é precisa. Não tem como a gente ficar enfeitando muito, não. Na realidade, todos os espíritos na mesma faixa vibratória que nós, ou superiores, só de olhar para o nosso espírito, perispírito, já identifica imediatamente quem nós somos. Ou seja, o nosso cartão de visita espiritual, ele é visível, ele é sentido e não tem como nós florearmos. Mas o que é esse cartão de visita? E como que é o seu, o meu, o nosso cartão de visita? É espiritual. Então, este cartão de visita espiritual, na realidade, é a nossa aura. É a energia que nós estamos expandindo, exteriorizando do nosso corpo físico, do nosso perispírito no dia a dia. A nossa aura, ela é formada por sentimentos, pelas vibrações do ambiente onde nós estamos, pelas vibrações das pessoas com quem nós convivemos, mas principalmente pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, pelos nossos sentimentos. Então, tudo aquilo que nós emitimos fica impregnado ao nosso redor. E esses sentimentos, essas energias, elas têm colorações, elas têm vibrações e elas influenciam o meio em que nós vivemos. Então, a nossa energia, a nossa aura, influencia as pessoas que estão ao nosso redor, assim como a energia e a vibração das outras pessoas também influenciam a nós também. E aqui tem uma figura muito interessante, aonde mostra vários tipos de aura. Então, olha ali, a primeira figura. É uma figura onde a pessoa está extremamente nervosa, ela está extremamente enraivecida. Olha a coloração. É uma coloração que não detona brilho, que não detona sentimentos elevados. Na verdade, está emitindo energias negativas. E assim nós vamos ver as demais figuras com os demais tipos de aura emitindo a energia com aquele sentimento, com aquela vibração que a pessoa está sentindo naquele momento. Temos também essa outra figura aqui que foi tirada por uma foto Kirley, aonde ela está um pouco desfocada, essa foto, mas dá para nós percebermos o quê? Que a aura fica ao nosso redor, ela tem coloração diferente e ela emite aquilo que nós estamos sentindo. Então, o espírito, da mesma evolução nossa ou superior, só de olhar para nós, verificando a nossa aura, sabe se nós estamos sentindo medo, se nós estamos sentindo raiva, se nós estamos falando a verdade, se nós estamos sendo sinceros, se nós amamos, se nós estamos em paz, com tranquilidade ou não. Então, nós podemos estar falando uma coisa e sentindo outra, o nosso cartão de visita vai estar impregnado com os nossos sentimentos e não com aquilo que nós estamos falando. Então, por isso que o nosso cartão de visita espiritual, ele é preciso, porque ele registra aquilo que sentimos e não aquilo que estamos falando. Porque falar, cada um pode falar algo que não corresponde àquilo que está sentindo na realidade. Então, cartão de visitas material, você pode pedir para a gráfica colocar lá no seu cartão de visita material um atributo que na realidade você não tem. Um exemplo meu, expert em informática.
Eu não sou. Se eu mandar a gráfica colocar ali naquele meu cartão de visita material, vai estar escrito. E as pessoas podem até acreditar que eu tenho experiência, que eu entendo de informática, mas na realidade eu não sei. Mas o meu cartão de visita espiritual não tem como eu me enganar. Não tem como eu fazer algo diferente, porque vai estar ali a minha vibração, o meu sentimento sendo transmitido e percebido pelos espíritos, pelo meio, pelas pessoas à minha volta. E vocês já passaram por uma situação? Já entrei no local e de repente comecei a passar mal naquele ambiente. Por quê? A energia daquele ambiente foi uma energia diferente, uma energia às vezes pesada, e essa energia daquele ambiente é formada pelo quê? Pela transmissão das energias das pessoas que habitam ou ficaram naquele local, áurea daquelas pessoas. Então, na realidade, com a energia, não tem como você mudar, não tem como você fazer algo diferente daquilo que realmente você está sentindo. Então, por isso que o nosso cartão de visita espiritual é preciso. Os espíritos olham para nós e sabemos que sentimento nós estamos carregando em cada um de nós. Um outro exemplo aqui dessa imagem, a imagem de uma pessoa que está adoecida. Olha só, a aura dela, além de estar totalmente fragmentada, percebemos que seu corpo físico, o seu corpo espiritual, aqui no caso, né, que é uma imagem retratando a parte espiritual, nós estamos vendo que há muitas lesões. Aqui, olha como aqui está com bastante deterioração. Olha aqui os fragmentos, tá vendo? Então nós percebemos que essa é uma pessoa que não está com um equilíbrio emocional em ordem. É uma pessoa que está com uma aura adoecida, enferma, e consequentemente, olha aqui esses centros de força dele, como estão irregulares. Então, são situações que nós temos que observar. Como devemos cuidar do nosso cartão de visitas? Como devemos cuidar da nossa aura? Como devemos cuidar da energia que estamos transmitindo para o meio em que vivemos? Uma forma de estarmos cuidando disso é através da nossa higiene espiritual, que já foi estudado, através de boas atitudes, boas leituras, bons atos, bons pensamentos. Isso vai fazendo com que a nossa aura, o nosso cartão de visita, fique um cartão de visita melhorado, porque nós estaremos trabalhando verdadeiramente os nossos sentimentos. Então, é aquela tecla famosa da reforma íntima. E isso é uma forma de estarmos melhorando o nosso cartão de visitas. E uma curiosidade, Divaldo nos narra em uma de suas palestras que a aura de Chico Xavier media mais de 20 metros. Então era uma aura totalmente límpida, pura e com uma metragem de mais de 20 metros. E ele ainda fala que muitos de nós temos uma aura que não ultrapassa 2 centímetros. Então olha só a diferença. E a aura do Cristo? A aura do Cristo era imensa também, não sei qual é a metragem, mas era uma aura extremamente pura e que curava. Tem uma passagem onde Cristo fala, ele estava na multidão, junto com seus apóstolos, chegando numa das cidades que ele pregava, e muitas pessoas estavam à sua volta. E ele, de repente, para e pergunta, quem me tocou? Aí um dos apóstolos diz a ele, nossa, mestre, muitas pessoas estão me tocando. Mas ele diz, mas uma tocou com fé e recebeu a cura. E aí a mulher se identifica que ela havia tocado e ela recebeu efetivamente a cura. Mas ela tocou com sentimento a aura do Cristo, a aura do Cristo que curava. Então, olha só o poder da energia que nós estamos transmitindo.
Então, a energia que nós emitimos pode ser uma energia boa, que vai fazer benefício às pessoas à nossa volta, ou pode ser uma energia que vai prejudicar a nós e também as pessoas à nossa volta. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande com esse nosso cartão de visitas. E não é uma responsabilidade somente conosco, mas também para com o ambiente em que vivemos, para com as pessoas em que vivemos. Porque a todo instante nós estamos influenciando energeticamente esses meios e essas pessoas. Nós observamos então, agora, os centros de força. Nesta figura aqui, nós vimos que esses centros de forças aqui estavam bem deteriorados, bem sem forma. Dá para ver que essa parte aqui está bem adoecida. Então, o que são esses centros de força? Onde eles ficam? Quais são as suas funções? Nós vamos ver um pouquinho disso agora. Os centros de força, eles ficam no perispírito e eles são responsáveis por transmitir a energia para cada uma das nossas células, cada um dos nossos plexos solares, transmitir a energia para o nosso corpo físico. Existem vários, mas aqui nós vamos falar de 7 que são os principais. Coronário, que fica aqui no alto da cabeça, e ele é responsável por toda essa parte nossa da glândula pineal, ligado realmente o seu trabalho mais à espiritualidade. Centro de força frontal, aqui no meio das sobrancelhas, responsável também fisicamente pelo nosso cérebro, fisicamente pelos nossos neurônios, mas também tem uma grande importância espiritual, principalmente para a mediunidade, esses dois. Laríngeo fica aqui, nessa região da garganta, e ele está ligado aqui. Os plexos, eles ficam no corpo físico, os centros vitais no perispírito. O centro de força laríngeo, que é este aqui, que está no perispírito, ele corresponde ao plexo solar laríngeo, que é responsável por todos esses órgãos da nossa garganta, a parte de falar, toda essa parte aqui. O cardíaco, que é este aqui, está relacionado ao plexo cardíaco, que é responsável por nosso coração, todo o nosso sistema circulatório do corpo físico. O esplênico, que é este aqui, corresponde ao plexo esplênico, ligado ao fígado, ao baço, e ele espiritualmente ele é muito importante, porque ele é responsável por fazer toda a filtragem da energia negativa do nosso corpo espiritual. O gástrico, que é este aqui, ele está relacionado ao plexo gástrico, que está relacionado aos órgãos do aparelho digestivo. Ele é muito importante, o nosso estômago, o intestino, todo o nosso aparelho digestivo está ligado a esse centro de força gástrica. O genésico é responsável pela nossa criatividade, pelos nossos órgãos sexuais, transmite toda a energia para o plexo genésico, que está relacionado aos nossos órgãos sexuais e também é responsável pela energia da criatividade. Então, para que o nosso cartão de visita seja um cartão de visita equilibrado, seja um cartão de visita harmônico, para que os nossos centros de força sejam também equilibrados, há necessidade de nós fazermos aquela nossa reforma íntima, de nós realizarmos aquela higiene espiritual, mesmo porque as doenças elas ocorrem primeiro no corpo espiritual. Então, é interessante nós revermos essa figura aqui, esta daqui. Primeiro ocorre o desequilíbrio no corpo espiritual e esse desequilíbrio é que passa para o corpo físico, célula a célula. Então, o corpo espiritual desequilibrado nessa região aqui gástrica, a célula espiritual estando aqui sobrecarregada e adoecida, com o tempo vai somatizar e passar para o corpo físico esse desarranjo nessa região. Então, olha a importância de nós estarmos cuidando da nossa higiene espiritual.
de nós estarmos cuidando da nossa reforma íntima, para que o nosso corpo físico também tenha saúde, tenha equilíbrio e harmonia. Corpo espiritual em desequilíbrio, com o tempo vai adoecer o corpo físico, justamente porque as energias do corpo espiritual, aqui, célula a célula, vão passando para o corpo físico. Então, se passam energias em desequilíbrio para o corpo físico adoece. Então, nós temos uma dupla responsabilidade de cuidarmos da nossa higiene espiritual, para que o nosso corpo espiritual fique em equilíbrio e, consequentemente, o nosso corpo físico tenha mais saúde. Então, esta é a nossa missão, nossa preocupação deste momento. Regularizarmos o equilíbrio do nosso corpo espiritual, para que o nosso cartão de visita seja um cartão de visita com emoções, sentimentos, vibrações melhores e, consequentemente, o nosso corpo físico tenha mais saúde. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida pode estar mandando perguntas nas descrições que nós iremos responder. Muito obrigada e até a próxima.